É inegável que a parte sexual é muito importante para o homem. Para a mulher também, tá? Mas para o homem ela costuma ter um destaque, um foco maior. Então, falando como homem, eu não consigo pensar em nada que remotamente seja igual à sensação de um orgasmo. O estranho é que, como toda a atenção que a gente recebe, né, no orgasmo masculino, ele não é discutido em muitos detalhes, apesar do fato de que pode haver uma enorme diferença de intensidade de um para o outro. São muito diferentes, apesar de tudo ser chamado de orgasmo. Então, meu palpite é que a maioria das mulheres não sabe disso. Mas fica aquele pensamento comum de que homem, sabe, sempre goza, que é muito fácil fazer isso, que, poxa, isso acontece direto. E o problema é que, na verdade, existe uma mega lacuna de desinformação e é disso que a gente vai falar hoje. Porque com essa lacuna de informação em mente, eu decidi descobrir o que exatamente provoca os orgasmos masculinos mais loucos, mais intensos, melhores, e o que as mulheres podem fazer para ajudar nessa busca. E antes que você diga, poxa, Davi, nada a ver isso, né? Pô, como é que isso vai me ajudar? Pensa o seguinte, se você conseguir dar pro cara a melhor gozada da vida dele, adivinha quem ele vai querer pro resto da vida fazendo isso com ele? Entendeu a importância disso? Pois é. Então, fui direto para os especialistas, alguns terapeutas sexuais. E aí, curiosamente, a maioria desses caras eram homens, né? Era como se eles, os homens, né, pelo menos os caras, eles estivessem apenas esperando alguém perguntar para poder dar essas respostas. Então, aqui está finalmente tudo o que você precisa saber sobre como ajudar o seu homem a ter os melhores orgasmos da vida dele, os mais fortes, os mais longos, os mais loucos. Um aviso antes da gente começar. Esteja preparada, tá, para surpresas e para aparentes contradições. Sim, acontece que os orgasmos, né, os masculinos, eles são tão simples quanto parecem às vezes. Mas ao mesmo tempo, eles são muito mais complicados. Então, por mais sensíveis que os homens sejam à habilidade e à técnica da mulher, eles são igualmente movidos pelo humor, pelo ambiente, pelo tempo. Então, o ambiente, sabe? A diversão para ele e para você está em misturar as seguintes estratégias para ver o que vai funcionar hoje de noite. Então, tenha isso em mente. Primeira coisa que você tem que levar em consideração é que você tem que amar ele até a morte. Um dos maiores segredos sobre o orgasmo dos homens é que ele revela quanto a gente é vulnerável. E é por isso que eles são tão sensíveis ao meio ambiente, às atmosferas. Então, pequenas mudanças no vento podem transformar completamente uma situação. Um administrador de banco, sabe com quem eu tinha conversado, ele disse que às vezes ele descobre que ele não goza se ele estiver muito preocupado com o trabalho. Você consegue imaginar isso? Ou seja, o que a gente consegue descobrir com isso? É que o psicológico da situação é muito importante, sabe? Às vezes até mais importante do que as informações visuais. Então a surpresa para mim ao entrevistar homens, sabe, para justamente formar a dica, é que apenas um deles disse que gostava de ser levado ao orgasmo através do sexo oral. Pasme se quiser. Então esse é o resultado que eu não esperava. Eu esperava que o número fosse completamente diferente, o oposto, que a maioria dos homens gostassem. E até a gente gosta, mas como preliminar. Nós homens, a gente está realmente procurando as mesmas coisas do sexo que as mulheres. Olha que engraçado. Amor, aceitação, intimidade. Então, o momento do orgasmo, quando essas necessidades são mais expostas, os homens, mesmo os casados, eles podem ficar muito nervosos por estarem emocionalmente nus, sabe? A gente está lá, vulnerável. Então, quando a gente pergunta sobre quais as técnicas produziram os seus orgasmos mais intensos, um outro homem que eu entrevistei, ele lembrou com muito carinho, sabe, das amantes que agarravam ele pela bunda e puxavam ele com mais força na sua direção, como se não quisessem nada mais do que absorver ele completamente. Curioso! Teve um executivo, 35 anos, que ele falou o seguinte, como a esposa dele às vezes faz carinho na cabeça dele, no rosto dele, quando ele chega lá. E aí ele disse, cara, é sobre ela mostrar o que realmente quer, que ela me ama, que ela me quer, que a gente está junto, conectado. Então os terapeutas, eles podem conversar por horas sobre como alcançar a verdadeira intimidade, mas um bom lugar para começar seria na cama hoje de noite. É o que eu recomendo você fazer. Diz para o seu homem o quanto você ama ele e fala sério, fala de verdade. E depois confira. Segunda coisa que você tem que ficar de olho é dizer para ele que ele está de folga. O que eu quero dizer com isso? Um bom orgasmo para um homem é o equivalente sexual de uma cerveja gelada no final de um dia de trabalho. É uma recompensa satisfatória por um trabalho bem feito. O trabalho, nesse caso, está em agradar você.
Grande parte da satisfação que os homens têm no sexo é o aumento do ego que resulta de fazer as nossas parceiras enlouquecerem na cama. Então o ponto aqui é que muitos homens eles não vão se permitir saborear o seu próprio orgasmo até que eles cumpram esse objetivo, sabe? A apresentação vem em primeiro lugar, meu orgasmo vem em segundo. Teve um cara que falou isso pra mim. Então, ele falava o seguinte, que tem momentos em que ele só queria gozar, mas que basicamente o objetivo dele era que a esposa dele achasse todas as nossas transas sensacionais, só depois que ele realmente curtia, porque aquilo era o objetivo máximo dele. E os terapeutas sexuais eles vão dizer que, embora essa abordagem seja admirável, sabe, é melhor do que aqueles homens que se preocupam demais com o orgasmo deles, sabe, é melhor que ele se preocupe com você do que não se preocupe at all, né? Então, no entanto, construir uma forma de privação sensorial voluntária é ruim. Então, ao controlar a sua paixão, muitos homens se privam do relaxamento sexual, que produz o orgasmo mais forte. O sexo ele se torna uma batalha para garantir que ela tem orgasmo e não um compartilhamento mútuo de prazer. E sexo, gente, envolve dois. Qual é a solução? Dê ao seu homem uma noite de folga. Diz para ele que ele está de folga. Incentiva ele a se concentrar nele, em se divertir, sem se preocupar, sabe? Em ter que cuidar do seu próprio prazer. Então existem duas maneiras básicas de fazer isso. Uma é dizer para ele, sabe? À medida que seu ato de amor começa a esquentar, que você quer que tudo seja para ele. Que hoje à noite ele deve fazer o que faz ele se sentir bem. E o outro é encorajar ele a ser mais passivo e deixar você no controle. E aí os terapeutas sexuais, eles dizem que esse é um método melhor, porque permite que ele se concentre completamente no que está sentindo e não no que está fazendo. E o mesmo vale para você quando ele retribui o favor. Sabe, na próxima noite, quando for o contrário, idealmente vocês vão se revezar. Isso que aconteça de forma regular, né? Ensinando as outras deliciosas lições da arte da apreciação do orgasmo. Um aviso aqui. Muitos homens, eles acham difícil abandonar o controle durante o sexo. Tá? É difícil para o homem estar vulnerável. Então não se surpreenda, portanto, se levar algum tempo até que o seu parceiro se sinta mais confortável, se entregando às rédeas, sabe, do seu controle. Então seja paciente, mas seja firme. E ele vai aprender a amar isso em você. 3 ou 4? Acho que é 3. Então provoca ele quando ele não estiver perto. Isso é muito importante. O clima, o ambiente, a atmosfera, lembra? Então, pergunte para qualquer homem, depois de uma semana viajando, que a abstinência é o afrodisíaco mais poderoso do mundo. As pessoas sentem saudade, sentem vontade. Então, mesmo quando ele não está fora da cidade, você pode contribuir para esse estado mental reprimido, morrendo de vontade de fazer amor, adotando algumas táticas que vão, sabe, provocar ele sexualmente durante o dia. Por exemplo, você pode, quando voltar, né, a estarem trabalhando distante, acidentalmente, entre aspas, muito grandes aqui, mostrar para ele um pouco de peito pela manhã, ou fazer um telefonema picante no escritório, ou, sabe, as mulheres, elas podem plantar uma sementinha sexual, cara, muito bem, que vai florescer naquela noite num orgasmo mais forte. O cara vai estar pensando naquilo ao longo do dia. 4, é você controlar o ritmo. Sim, é muito importante. No nosso coração, nós homens, a gente sabe que quanto mais longas as preliminares, mais forte o orgasmo, tanto pra gente, quanto pra nossa parceira. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse impulso incrivelmente poderoso para simplesmente chegar lá. A gente não pode evitar. Isso está ligado ao nosso circuito sexual há milhares e 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 milhares de anos. Então, o truque para você é ajudar o seu parceiro a deixar de lado esse imperativo evolutivo para que o sexo dure o tempo suficiente para que um clímax verdadeiramente agitado se desenvolva. Uma ideia é definir o tom para um sexo mais longo e mais sensual, começando as coisas com a massagem mais lenta nas costas. Começar devagar e depois ir acelerando. Outras táticas de atraso podem ser colocadas em jogo à medida que as coisas progridem, e tem várias. Sabe, parar por um tempinho funciona lindamente, mas requer disciplina. Tem outras, mas não é o objetivo desse vídeo aqui. A posição da mulher, sabe, por exemplo, quando ela está por cima, é muito útil, porque ajuda o homem a conter o desejo de começar a bombar. Então, um método prolongado que pode requerer prática é chamado da técnica da compressão. Acho que vai ser a única técnica da compressão. Então, um pouco antes do orgasmo parecer iminente, coloca o polegar de um lado da base do pênis e as pontas dos dedos indicador e médio do outro lado. E aí depois você aperta. Então, você pode, começar a sua ascensão mútua ao topo da montanha de novo.
tá? Número 5 é pegar ele com a guarda baixa. E aqui é essência da rapidinha, vocês devem ter ouvido falar. É um elemento de surpresa sexual que pode produzir um clímax poderoso. Então, às vezes, você precisa atravessar todo o caos e confusão da vida moderna e simplesmente, poxa, transar. Qualquer coisa, desde pressão no trabalho, problemas de dinheiro, problemas com criança, tédio na cama, tudo isso pode estar entre você e as paixões mais profundas do seu homem. A espontaneidade, então, pode ajudar a recuperar isso tudo. Um bom momento para tentar isso é numa manhã, no final de semana. Geralmente é quando os homens estão mais relaxados e os níveis de testosterona costumam estar no pico. O que me leva à sexta, que é vá direto na fonte. O que eu quero dizer com vá direto na fonte? É que, olha, não é politicamente correto falar isso, nem admitir. Mas a verdade é que quando o orgasmo é iminente, existe apenas uma zona erógena masculina. E você sabe onde fica. Isso não significa que os homens não gostam de ser beijados ou acariciados, mas quando se trata de orgasmo, você pode começar e terminar com um P. P de quê? De pênis. Pessoal, não tem mistério. Então faz sentido que você, quando os homens buscam os orgasmos mais intensos, as posições de escolha tendem a ser aquelas que proporcionam a estimulação peniana mais direta e as melhores oportunidades para a penetração peniana. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe o que entra mais, o que funciona melhor para o nosso formato e por aí vai. Então, é pura fisicalidade. Com a mulher de 4, é uma opção. Tem mais atrito, tem mais profundidade, tem gente que prefere mulher por cima, tem gente que prefere mulher por baixo. Então alguns homens também curtem quando a parceira está por cima, ou por baixo, ou de lado, depende, cada homem é diferente. Então, outra forma favorita de estimulação peniana é o aperto vaginal de uma mulher que faz os seus exercícios de Kegel. Se você não sabe, depois procura o que é Kegel. Os Kegels, eles fortalecem o músculo PC, aquele que você aperta quando você tem que interromper um fluxo de urina, sabe? Então, se você tiver interesse nesse exercício, tem um link aqui na descrição do vídeo para um curso de pompoarismo que ensina perfeitamente como fazer, tá? Basicamente, você entender a explorar essa técnica. 7. É explorar as zonas proibidas. Por mais concentrados que os homens estejam no seu pênis, tem outros pontos estratégicos que, quando estimulados, eles podem nos enviar para o sétimo céu. Alguns homens dizem que, ter os seus testículos acariciados aumentam a sensação. As mulheres, elas estão mais preocupadas em tocar os testículos do que deveriam. É só quando você bate nos testículos que efetivamente dói. É uma zona sensível, tanto erógena quanto delicada. É só isso. Então, ter os testículos acariciados é um ótimo ponto. Tem outros pontos sensíveis que parecem depender mais do gosto pessoal, tipo orelha, pescoço, mamilo, dedo, sabe? Tem uma zona proibida que ficou para a próxima dica, que é o seguinte, é estimular a próstata, número 8. E aí é que é tabu, e você vai ter que saber antes se o seu parceiro está aberto a esse tipo de experiência, porque não é todo mundo. Então, cuidado, tá? Porque tem muito homem que não quer nem pensar nisso. E eu admito que eu sou um deles, mas eu entendo que é puro tabu, que isso tem mudado também cada vez mais de uns tempos para cá. Então é importante falar, acontece. Então, se ele se sentir confortável com o jogo anal, uma massagem na próstata pode sim resultar num orgasmo prolongado e intenso, dito por especialistas, por terapeutas sexuais. Então, é importante que você entenda isso. Para encontrar a dita cuja, insira lentamente um dedo muito lubrificado, tá? Cerca de 2,5 cm no ânus e mova o dedo naquele movimento vem para cá. É isso. Número 9, tentar tocar em outros lugares também. Tem partes sobre todo o corpo de um homem que podem estimular ele, deixar ele maluco e podem ser menos óbvias, do que os lugares mencionados que eu já falei. Então, você já considerou, por exemplo, o torso, o peito, as têmporas? Devia, porque tem homem que gosta. Então, é importante que você encontre essas outras zonas. Número 10 é o P. O que é o P? É um outro lugar especial. É o espaço sensível entre as suas bolas e o ânus. É o lugar do P de períneo. Apenas aplicar pressão para estimular o períneo pode definitivamente aumentar o orgasmo masculino, independentemente do posicionamento. Então passa lá um braço ao redor ou através dele para colocar delicadamente a pontinha dos dedos ou até os nós dos dedos na área. O nós dos dedos é isso aqui, tá? Então, tendo cuidado para ver como é que ele reage e para ver se a pressão está correta. Número 11, de novo, é sugira Kegels para ele também. Não sei se fala Kegels ou Kegels, mas... Bom, sim, os mesmos exercícios de pompoarismo, mas para os homens existem. Eles também podem fortalecer o orgasmo masculino, ou seja, melhorar, aumentar.
E eles também demonstram melhorar significativamente a função erétil num homem que lida com problemas de relacionamento, tá? Então, de acordo com um estudo de 2005, que foi publicado no jornal britânico British Journal of Urology, é o jornal de urologia de lá, 40% dos participantes do estudo, eles recuperaram totalmente a sua função erétil e 35,5% relataram uma melhora significativa. Então, funciona. Número 12 é usar suas palavras. Você já considerou que todas as coisas sexys que você pode dizer para um cara? E aí é um alerta de spoiler aqui. Quanto mais sujo, melhor. Muito homem gosta. Então não subestime o poder das suas palavras. O que elas podem fazer mágicas nas preliminares, levando algo a mais, ainda mais explosivo para ele. E falar putaria braba mesmo, assim, vai fundo. Número 13 é respeitar o momento sagrado. O que é o momento sagrado? É o orgasmo masculino, mulher. Consiste em 2 etapas. O primeiro estágio é o esperma, quando ele é retirado dos testículos, reunido com fluidos ejaculatórios em uma espécie de área de estadiamento logo abaixo da próstata. Masters e Johnson, eles chamavam isso de inevitabilidade ejaculatória. Significado que a mãe do homem, um padre, um monstro do Lago Ness e até mesmo a sua ex-namorada podiam entrar na sala e o seu orgasmo ia continuar ali como se nada tivesse acontecido. Ele vai travar, que nem aquela cena do... Qual é aquele filme? American Pie? O segundo estágio acontece alguns segundos depois, é a ejaculação efetivamente. Então, se possível, evita interromper a concentração do seu homem nessa hora, à medida que os estágios estão se desenrolando. Usar técnicas que vocês conhecem e gostam é bom, mas manobras inesperadas e dramáticas no ponto do orgasmo tem mais probabilidade de dar ruim do que melhorar. Então, se mover muito, cai nessa categoria. Simplesmente se afasta, por assim dizer, por um tempinho. Deixa o cara aproveitar o momento. 14. Bota ele na academia. Sim, bota ele na academia. Um estudo publicado no Arquivos Sexuais, eu não lembro qual é o nome, mas ele mostrava o seguinte: homens que eram sedentários e começaram a se exercitar 1 hora por vez durante 3 dias na semana, eles recebiam grandes recompensas no quarto. Eles relataram um aumento do desejo, melhor desempenho e orgasmos mais intensos. Provavelmente graças ao aumento de fluxo sanguíneo à medida que seus sistemas circulatórios eles se tornam mais eficientes. Então é muito importante fazer exercício, não só para ficar com um tanquinho e forte e gostoso e sarado, mas também para gozar melhor, pessoal. Além disso, foi demonstrado que o exercício aumenta os níveis de testosterona nos homens e nas mulheres, o que pode deixar os dois parceiros mais excitados e aproveitar mais. Número 15 é brincar com o cabelo no peito do cara, se o cara tiver. Então, passar os dedos pelos cabelinhos do peito do cara pode não parecer muito, mas é aí que você está errada. A área é tão sensível que esse simples ato, ele pode até deixar esse cara mais selvagem. Então, colocar a mão na parte inferior do tórax ou na barriga, e aí manter a palma da mão na pele, passa ela pelo peito até, ter um punhado de cabelo, puxa depois começando devagar, mulher. Puxa dessa forma. Quando você puxa assim, você estimula as terminações nervosas, sem dar aquela sensação de ruim, de puxar cabelo. Então você pode fazer isso na cabeça dele também. Você pode fazer isso aqui, atrás do pescoço. Você pode fazer isso aqui no peito. Isso é gostoso. 16 é praticar a atenção plena. O que é a atenção plena? É uma palavra da moda, né? Para alívio de estresse, para meditação. Mas a atenção plena também é apreciar o momento presente, o hoje, o agora. E todas as suas sensações, tudo que ela gera. Isso pode ser muito difícil durante a ação violenta do sexo. Mas tenta garantir que a outra pessoa permaneça no seu corpo durante o sexo e realmente experimente o prazer, em vez de, zonear, em vez de perder a atenção, ou mesmo se perder nele mesmo. Você não está necessariamente trabalhando em direção ao orgasmo, mas apenas estando presente e aproveitando o momento. Então você pode experimentar sua própria atenção ou levar ele ao espaço sexy zen, mantendo o contato visual, diminuindo a respiração e mantendo os movimentos sexuais. Sensuais, isso. Número 17 é usar meias na cama. Olha que curioso. Sim, usar meias na cama é esquisito e é meio sem sentido, né? Mas funciona. Tem um estudo que descobriu que pode realmente tornar o seu tempo debaixo dos lençóis ainda mais quente. Os pesquisadores da Universidade de Groningen, acho que é Groningen mesmo, eles descobriram que 80% dos casais eles eram capazes de ter um orgasmo enquanto eles estavam usando meias, em comparação a esse número de 50% quando eles não usavam meias. Então, talvez a próxima vez que você fique peladona lá, nua, sexy, sensual, deixe apenas aquela peça de roupa especial
a meia. Número 18 é torturar ele, mas de uma forma agradável. O que eu quero dizer com isso? Uma versão mais extrema de estender as preliminares é chamada de afiação. O que é a afiação? É onde você leva ele até o limite e depois você para e recua. É aquela torturinha boa. Então você para antes de sentir o clímax e aí você esfria um pouquinho, depois você repete isso. E aí você faz isso algumas vezes. Isso vai acumulando energia para que quando ela aconteça, ela vai acontecer de forma tão explosiva e intensa que vai ser inesquecível. Claro, deixe ele saber se esse é o seu plano. Caso contrário, ele pode pensar que você só está sendo malvada e sacana e você não quer isso. Número 19 é conversar sobre isso. Gente, é muito importante conversar. A comunicação aqui é chave, sempre foi. Então não importa quanto tempo você esteja com seu parceiro, nunca é tarde demais para ter uma conversa aberta e honesta sobre o que você gosta na cama, e o que você não gosta na cama, e o que você espera e o que você deseja. Uma pesquisa descobriu que casais que conversam abertamente sobre sexo, eles se aproximavam num nível emocional. E essa proximidade se traduzia também no departamento de libido. Vamos fazer a conclusão. Concluindo aqui. Eu te dei 19 dicas para você dar, sabe? Para você fazer, para você testar. E para você efetivamente ter uma experiência mediúnica, digna de uma mega erupção vulcânica de prazer. Lembrando de novo que se você tem interesse em aprender mais sobre pompoarismo, sobre algumas das dicas que eu comentei, cara, não esquece de clicar no link aqui da descrição do curso de pompoarismo aqui de baixo. Super recomendo, ele ajuda pra caramba, melhora a vida de todo mundo e você vai ser mais feliz também. Então, aproveita. Quem sabe você não goza mais rápido, mais forte, depois de testar. Beijo grande e eu te vejo amanhã.